Bom, o que eu quero trazer hoje é mais uma inspiração que eu recebi durante uma meditação que eu fiz, e fiz umas perguntas, né, pro Espírito Santo, sobre esse capítulo, né, que é o Erguer as Alturas. E aí eu fui recebendo alguns downloads, eu fui traduzindo algumas questões lá que eu tinha de dúvida, e então ele foi me esclarecendo algumas partes, né? Embora a gente não tenha adiantado muito ele trouxe pontos assim consideráveis que eu tinha de questionamento, né? Então, se a gente falar do título em si, eu fiz uma pergunta. Esse título, eu poderia traduzir ele como iluminação? Ser erguido às alturas? E a resposta foi sim. Por que que foi sim? Quando ele faz esse movimento, né, de me elevar às alturas, né, me erguer às alturas, ele está tirando todo aquele senso de eu, daquele senso do eu, né, o eu menor, aqui o eu inferior, o eu ego, e está me levando para o meu eu sublime, né, o eu da presença, do Espírito Santo, que é o que realmente eu sou. Só que ele começou a explicar como é que a gente chega nesse nível. Joel, ele não detalha isso, né, na sua obra, porque talvez para ele ali tenha sido uma coisa assim muito óbvia. Mas na meditação eu recebi os seguintes conceitos, né, desse movimento. Primeiro, ele não é um movimento humano, então eu não posso sozinho realizar esse movimento, ou controlar esse movimento, ou sentar para meditar e pedir esse movimento. Isso é querer usurpar o poder de Deus. É querer estar no controle e fazer o processo por ele. E aí ele foi destrinchando mais ainda, né? Ele fala, quando nós estamos aqui nas situações humanas, né? Nós estamos nas circunstâncias humanas, nas crenças do humano, nas leis dessa mente universal, e não abrimos mão dessas leis, dessas crenças, dificilmente nós vamos conseguir atingir esse nível. Então, é uma escolha. Nós não somos culpados, né? A gente já vem falando disso, né? O Joel fala disso nas obras, que não há culpa, não há pecador, mas há o responsável, né? Eu tenho que me responsabilizar por esse movimento, por abrir mão dessas crenças, dessas leis humanas, para que esse movimento ele seja realizado. Então, é uma escolha do professor correto, né? Se a gente pegar aqui pelo não dual, pegar pelo SEM, pelo Advaita, pelo CRIA e outros conceitos não dualistas, eu tenho que fazer uma escolha de qual professor eu quero realizar esse movimento, se é pelo professor do ego ou se é pelo professor do Espírito Santo. E aí eu começo a sair da identificação com essa mente universal que o Joel fala, e no curso Milagres, pela mente do ego, que na verdade não é uma mente, né? Eles falam que o ego ali ainda é uma projeção, é uma imagem criada, né? Mas para ficar mais fácil, a gente divide em duas mentes. Então, eu tenho que fazer uma escolha, eu tenho que fazer uma renúncia sincera. Boa noite, Kiki. Estamos gravando, tá, Kiki? Então vai ficar salvo. Então, eu tenho que fazer uma escolha sincera de qual lugar eu quero estar. Se eu quero estar ainda identificado com essa mente egóica, universal, ou se eu quero estar na mente de Deus e na mente do Espírito Santo. Então, enquanto isso não for definido, né, não for resolvido na minha mente, no meu consciente, eu desisto. Sim, coloca aí no mudo. Eu vou ativar aqui. Pronto. Então, e se eu não fizer esse movimento de escolha, esse erguer nas alturas, ele não vai ser possível, porque eu estou identificada com o mundo dual.
o mundo dos dois poderes. Então, mesmo que eu sente para meditar, eu sente em silêncio, aquieto a minha mente, e eu estou ali, né, entre aspas, receptiva para esse movimento de iluminação, eu não vou conseguir, porque eu não fiz uma escolha sincera, eu ainda estou me identificando com as coisas do ego, com as crenças, com as leis, né, várias leis que a gente já falou, que as leis da autopreservação, a lei da saúde, a lei do dinheiro, né, a lei da proteção. Então, enquanto eu não abro mão disso, num movimento sincero e entrego isso, eu não sou erguido às alturas. Então, essa é talvez a maior dificuldade né, das pessoas de interpretar o que Joel traz. E é um movimento natural. Quando eu for saindo aos poucos dessa identificação e fazendo a transição desse ego para o Espírito Santo, e entregando para ele como meu professor, eu vou corrigindo isso na minha mente. E aí sim, eu começo a realizar o movimento de ser erguido às alturas. Então, acontece sim ali a iluminação, é um estado que é abstrato, eu não tenho como mensurar isso, por isso que para Joel é muito difícil trazer isso na obra dele, nas obras no geral, e principalmente nesse capítulo. Ele até tenta fazer uma correlação em alguns momentos, né? Por exemplo, tem uma parte que ele fala do Natal, quando a gente recebe os presentes, ali é meio que um paradoxo, né? Ou talvez um antagônico. Eu não estou esperando os presentes, mas ao mesmo tempo eu estou esperando, porque é algo intrínseco daquele momento. Eu sou afortunado pela graça. E aí os presentes me chegam. Mas eu não sei quando. Né? Isso é um movimento que é feito natural pela presença. E isso eu também não tenho que ter preocupação disso, quando isso vai ocorrer, mas eu tenho que esperar, eu sei que isso vai chegar. Por isso que eu coloquei aquele texto no WhatsApp da Bíblia, né? Que se eu pedir dentro da minha consciência, eu serei atendido. É quase que uma relação com essa questão da iluminação, de ser erguido acima de todas as condições humanas. Então, eu me elevo. E aí, ele fez outras anotações comigo aqui, né? Então, ele fez uma comparação da espiritualidade é igual à maturidade. Se eu não estiver dentro de um emocional maduro para saber reinterpretar as coisas daqui, eu também não consigo fazer esse movimento, porque eu ainda estou identificado. Que é o que Joel traz nas obras. Né? Então, quando acontecem circunstâncias desafiadoras do dia a dia, que a gente sabe que vai acontecendo, porque o mundo dual é assim, então, eu me apresento a circunstâncias diversas que estão aqui na dualidade, como o sofrimento em si, ou coisas inesperadas, como doença, parte financeira, que é muito presente ainda. Se eu não souber reinterpretar isso, eu vou estar sempre caindo nos dramas. E drama é baixa frequência. Drama é ausência de confiança na presença. E aí eu caio de novo na identificação com as circunstâncias do ego, com as circunstâncias dessa mente humana. Olha só que interessante. Então, é muito mais profundo do que a gente imagina. Então, ele começa por esse é o princípio do caminho da iluminação, o princípio do caminho de ser erguido às alturas. Eu começo a observar. E aí eu tenho, né, umas questões que eu posso trabalhar na mente quando isso acontecer, que é o único poder que existe é o da presença. E isso, para mim, não tem significado. Essa situação não tem poder. O único poder que tem é da onipresença, da onisciência. E aí, quando eu começo a disciplinar isso na mente, eu começo a limpar. E aí, o que vai me apresentando em seguida, no decorrer do caminho, vai ficando mais fácil de eu não me abalar com aquelas coisas que estão sendo apresentadas.
Esse é o movimento para que eu seja erguida às alturas. E aí eu recebo aquela paz inexplicável que é até mencionado, né, nas escrituras, que é a paz que ultrapassa todos os ensinamentos. Porque eu não tenho como explicar isso, eu não consigo explicar a sensação de estar na iluminação, é quase um êxtase. Né? Então, todo essa explicação, ela antecede o momento que eu faço o movimento para chegar nesse estágio. E não é de um dia para o outro, porque eu estou corrigindo a mente todos os dias. A cada minuto, a cada segundo, eu vou corrigindo a mente para todas as vezes que acontecer essa tentativa de identificação com este mundo, com essa dualidade. Então, eu falei assim, bom, David tem que explicar isso antes da gente entender o que é ser erguido às alturas, de fato, para que nós não caímos na armadilha do ego. Porque o ego, no momento que você senta para meditar, ele pode tentar usurpar o poder de Deus. Ele vai tentar usar aquele momento para te confundir, né, na questão assim de se você realmente é capaz de conseguir, se aquilo é mesmo para você ou não, que Deus realmente saiu, né, ele não está ali presente. Então, é uma explicação assim muito pertinente a esse capítulo do Joel, né? O quanto a gente ainda está identificado com as coisas daqui e nós queremos ter a iluminação, nós queremos sair desse estágio de sofrimento, de ainda estar na carência, na dor, né, das dúvidas, né, dos problemas que vão aparecendo no dia a dia, mas eu também quero o outro lado. E aí eu preciso ter, né, a renúncia absoluta de tudo isso para que esse outro movimento aconteça. Então, deixa eu só ver se eu tenho mais alguma coisa da explicação, e aí a gente parte para o trecho do livro. Outra coisa importante que ele trouxe, eu estava até esquecendo, né? Eu tenho visto, né, não só eu, mas eu tenho conversado aqui com outras pessoas que já estão no Joel há muito tempo, ou estão nesse processo também de desidentificação, nós colocamos muito fanatismo e idolatria em outras pessoas que trouxeram esses conteúdos. Como se essas pessoas, só elas soubessem. O Joel é um caso dele, é um caso desses, né? Então, quando eu olho para a figura do Joel, que foi iluminado, ele realmente conseguiu chegar nisso, assim como outros iluminados que estão em outros estudos, né, como a Advaita e por aí vai, eles são símbolos, assim como nós. Então, Joel, o professor Sandro, sei lá, Krishnamurti, Nisargadatta, e dentre outros, eles são símbolos aqui. Símbolos que estavam mais preparados e abertos, receptivos para receber essas informações. Mas eles somos nós. E aí tem, né, a separação. Olha só como é complicado quando nós não temos o conhecimento correto, né, tanto desse trabalho como de outros que são paralelos. Essas pessoas, que somos nós também, porque nós somos um, não há separação, porque só existe uma consciência, uma única mente, essas pessoas já vieram mais preparadas, elas estavam mais receptivas, abriram um canal e conseguiram trazer as informações mais assertivas, com um filtro maior, com um ego mais trabalhado, sabendo que o que elas estavam recebendo era do Espírito Santo. Essa é a maior diferença, só isso. Mas nada impede que cada um de nós cheguemos a esse nível também. Esse é o caminho, porque eles foram pioneiros, então eles foram abrindo caminhos,
foram destrinchando, facilitando para que nós façamos algo parecido ou até maior, né? Jesus até trouxe isso na Bíblia, né? Eis que vocês farão obras maiores do que eu. Então, essa questão de nós colocarmos essas pessoas em altares não é pertinente, não é uma coisa que vem desse conteúdo dual. Porque se eu faço isso, eu estou dizendo para mim mesma, né, para si, que eu não sou capaz de chegar naquele mesmo nível ou acima daquilo ali. Que é tudo uma questão só de nível. É o quanto a pessoa ela tem ali trabalhado as suas questões para receber as informações e passar um conteúdo mais limpo para as outras pessoas. Então, nós temos ainda uma questão muito assim presente de personalizar as pessoas. Eu personalizo. O que é personalizar? Eu estou humanizando. E só existe espírito. Só existe a presença. E quem é que está agindo através daquela pessoa que está trazendo a informação? A presença. Não é o João, o Antônio, a Maria. Não é. É a presença que está agindo ali. Ela só está numa forma humana. Mas o que está por trás daquela imagem é a presença. Então, o fanatismo, a idolatria, ele não é de Deus. E Joel defende muito isso nas obras dele. Isso tem lá no estudo da Rosa que nós fizemos, ele diz lá, não idolatre ninguém aqui. Porque assim que você idolatra, você separa. Se você separa, você está ainda nos dois poderes. E idolatria não é de Deus para cá, mas o único que eu deva ter adoração acima de qualquer coisa é Ele. Nenhuma outra pessoa. Mas aí eu respeito. Então, o que eu estendo para esses irmãos? É o amor. Essa é a minha responsabilidade maior, ou digamos a minha tarefa, é estender amor, estender respeito, que está ligado ao amor, para receber aquelas informações. E aí eu começo a trabalhar isso em mim. E aí eu começo a ser um instrumento dele aqui mais refinado para poder fazer e dar continuidade às obras, se isso for do Espírito, né? Se isso for um chamado. Eu começo a disseminar as mesmas informações com outras percepções, né? Talvez um outro ponto de vista, mas eu chego num linguajar, numa linguagem que consiga atingir outras pessoas. Então, tudo está a serviço de Deus, né? Eles estão a serviço, nós estamos a serviço, porque, né, faz de mim um instrumento. Então, esse é um ponto muito importante que as pessoas não levam em consideração, porque elas confundem, né? Elas personalizam Deus. E eu já vi em alguns comentários, em alguns grupos, né, quando tem algum irmão que comete algum equívoco de algum comentário, a pessoa ela não consegue estender essa mente, né? Entra no julgamento que aquela pessoa está equivocada, que ela não está preparada ou ela, né, não está na luz, né, como as pessoas costumam dizer, e não tem nada a ver. É porque você idolatrou aquela outra pessoa e acha que a informação só pode vir dali, quando ela pode vir de qualquer lugar, porque aonde eu estou, Deus está, e aonde eu estiver, Deus estará. Não existe nada fora dele. Ok? Se alguém quiser comentar alguma coisa, pode ficar à vontade. Bom, então, resumindo só essa parte da inspiração que eu recebi na intuição, resumindo, sair desse poder que eu dou para o lado de fora, da identificação com o ego, eu reinterpretar as circunstâncias que aparecem,
começar a pedir para o Espírito Santo corrigir isso na minha mente todas as vezes que aparecer. Eu não levo o problema para o Espírito Santo, tá? Eu não levo ele. Eu trago, na verdade, assim, é como se eu pedisse para ele ver junto comigo as situações, né? Eu não entrego 100%. Eu conscientemente, através da minha responsabilidade, porque eu estou vendo aquilo equivocadamente, eu peço para que ele veja junto comigo, porque nós somos um, né? Ele não está num lugar, eu em outro. Então, eu peço para que ele, junto comigo, reveja aquela situação. E aí eu corrijo isso na minha mente. É simples, né? A gente que quer, às vezes, complicar demais, quer tornar as coisas mais difíceis, mas não precisa ser assim. O caminho, ele é simples, só precisa de dedicação e precisa de vontade, né? Força de vontade para poder construir esse caminho. Então, vamos lá. Deixa eu pegar aqui o texto. Então, aqui no texto, continuando da última aula, e diz o seguinte: por isto, a oração em sua forma mais alta é a oração do contato, a prece da comunhão íntima, no qual não há mais palavras ou pensamentos que de nós passem para Deus. Talvez nem mesmo haja palavras ou pensamentos que vão de Deus para nós, mas haverá uma experiência íntima, haverá um senso de comunhão, haverá uma profunda paz interior. É aquilo que eu estava falando, né? A gente tira esse conceito de palavra e pensamento de forma porque não tem como explicar, não tem como explicar esse movimento, porque isso é do humano. Então, nós ainda não temos uma linguagem aqui que consiga descrever essa sensação e esse movimento que a gente faz. E aí eu coloquei aqui, quando ele diz oração do contato, é a intenção mais pura de estarmos receptivos e escutar a presença. Mas esse escutar, olha só que interessante, a gente é tão linear que nós achamos que temos que escutar com ouvidos humanos. Quando, na verdade, é a ausência de som, é o silêncio absoluto. Porque esse escutar não é com a parte humana, é com aquela parte nossa que está elevada, com aquela parte nossa que está acima dessas condições humanas. Né? E aí nós não levamos pedidos, conceitos, formas e imagens. Né? De cair na armadilha do ego, de levar os problemas humanos. Neste contato, há uma entrega, um abandono de tudo aquilo que acreditamos saber ou ser. Permitimos que ele se manifeste dentro de um silêncio sem controle. Então, nós temos aí, às vezes, talvez uma questão humana ou do ego, de querer definir Deus. Definir como é que ele age, e aí a gente entra no controle. Então, o que Joel quis dizer nesse trecho aqui é quando a gente elimina todo e qualquer conceito do que a gente acha que é Deus e do que acha do que é o contato com Deus. Quando eu saio dessa mente de definição, de pensamento linear do humano, eu estou no abstrato total. Então, eu zerei essa minha identificação com o ego, de achar que eu sei o que é Deus, para que o verdadeiro se revele. Joel fala disso em todas as suas obras, né? Enquanto eu tiver um conceito humano de querer controlar Deus, querer achar que eu sei o que ele é e como ele se manifesta, eu não vou chegar nesse nível de iluminação. Porque é inexplicável, porque é abstrato, é emoção, é um sentir. A mente, ela só faz a parte dela de receber informação
né? De poder elaborar ainda, né? Por alguns, talvez, instantes, minutos, mas eu vou para o meu sentir, porque Deus é sentir, não é eu racionalizar. Eu tenho que estar no sentimento, eu tenho que estar dentro de uma emoção que transcende essas questões humanas. E aí eu não vou para esse lugar com o controle ou querendo pedir alguma coisa, né? Levando os problemas, porque, gente, ele sabe. Ele é você. Então, eu estava até analisando aqui, a gente, quando entra em meditação, que nós pedimos sabedoria, iluminação, a gente pede discernimento espiritual, né? A gente tem ainda, assim, uma questão humana de querer informar Deus do que a gente está precisando, até mesmo nas questões abstratas. Isso, com o tempo, vai desaparecendo, porque não vai precisando mais. Esse já é o processo da gente chegar no erguer as alturas. Até mesmo o senso de querer pedir alguma coisa para que eu tenha disposição, energia, que eu tenha força para poder realizar as coisas, até mesmo isso, porque isso ainda é eu estar na falta de confiança interna, eu ainda estou identificada com o ego, achando que eu preciso de alguma coisa. Olha o nível, né, de consciência que a gente vai obtendo quando nós vamos, né, se abrindo para estar receptivo e receber as informações. Até nesse momento, ainda estou na carência de ter que pedir para ele fazer alguma coisa por mim, sendo que não precisa. Ele já sou eu. Eu só tenho que fazer essa transição do ego, dessa mente universal para a presença. E aí a gente entra num processo, né? Cada um dentro do seu tempo, porque ele sabe também, mas a responsabilidade de tomar a decisão é minha. Ele nunca vai tomar uma decisão à frente se eu não estiver receptivo para isso, se eu não der a confiança, né? Eu confio em ti. Então, eu queria trazer isso hoje, antes da gente dar continuidade ao texto aqui, ao capítulo da iluminação, porque esse capítulo, Ser Erguida às Alturas, é o processo de iluminação, que é o que o Joel passou. Então, assim, a gente tem talvez aqui uns 4, 5 minutos. Se alguém quiser comentar alguma coisa ou perguntar, pode perguntar ou aqui pelo bate-papo ou aqui no microfone. E a gente tem só 35 minutos de Zoom, então se alguém quiser comentar, fica à vontade. Bom, eu acho que todo mundo entendeu. É um paradoxo. É um paradoxo. Gente, ao mesmo tempo que é muito simples, é muito doido, né? É surreal, assim, o que a gente vai recebendo nas meditações, quando a gente está receptivo. E, ao mesmo tempo que a gente sabe que o caminho é simples, tem aqui um desafio, né, com essa mente dual, esse lugar dual. É simples, mas realmente não tem como explicar, porque o abstrato, ele tem que ser sentido, né? A gente quer colocar palavras humanas numa coisa que não tem explicação, né? É tudo uma vivência, é uma experiência. Então, você vai vivendo pela experiência e vai entendendo. Então, gente, era isso que eu queria trazer. Espero que vocês tenham gostado. Vou deixar gravada a aula. E aí, na próxima semana, eu quero fazer 2 encontros, um com paralelos do Joel e a continuação desse capítulo, tá? Os paralelos são bem interessantes. Nós vamos falar de separação e vamos falar de um tema chamado toco disco. Esse é muito legal.
Gente, boa noite. Obrigada por vocês terem vindo. Desejo um ótimo final de semana para vocês. Fiquem na presença. E até mais, irmãos. Boa noite, Vanessa. Boa Obrigada. noite. Boa noite para todo mundo. Obrigada, gente. Obrigada.